a gente se despede do professor porque está chegando aí a Carolina Nogueira, a nossa repórter de Brasília, que ontem foi uma das vítimas, inclusive. A gente que mostrou essas cenas horrorosas, ela que inclusive filmou aquele momento que a gente mostrou agora há pouco, quando os policiais legislativos agridem os jornalistas e os retiram, inclusive, de lá. A Carol já está conosco ao vivo aqui. Olá, Carol. Em primeiro lugar, nossa solidariedade a você. Como é que você está, hein? Machucou muito? Bom dia. Oi, Fabiola. Oi, Josias. Oi, Sakamoto. Tudo bem aqui? Felizmente eu não tive nenhum tipo de lesão corporal, foi mesmo o estresse, né, da situação e muita indignação pela forma que nós fomos tratados ontem, né? A Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados tem agido dessa forma com a gente reiteradamente. Ontem foi mais grave, claro, mas sempre tem um empurrão, eles sempre estão cerceando o nosso direito de ir e vir. Não deixaram que a gente entrasse no plenário no momento em que o Glauber ocupou, justamente para que a gente não pudesse filmar e relatar a forma truculenta com que ele foi retirado da mesa da mesa diretora no plenário da Câmara dos Deputados. Então, tem sido muito desafiador cobrir Câmara dos Deputados nessa gestão do presidente Hugo Motta, justamente por essa truculência que a gente vive diariamente aqui. Aliás, Carol, conte como é que foi, né? Vocês estavam lá, ele tinha naquele momento sido retirado da mesa, e aí vocês estavam tentando cobrir essa história, conversar com ele. Como é que foi? Os policiais vieram para cima de vocês? Como é que foi? Conta pra gente. Nós estávamos na entrada principal do plenário, aguardando ali a situação. Eles não deixaram a gente entrar para ver o momento em que ele foi retirado da mesa. A deputada Maria do Rosário, ela inclusive filmou para a gente o que estava acontecendo e foi ali relatando o que estava acontecendo, porque eles não deixavam a gente entrar. Depois que ele foi retirado ali da mesa, a Polícia Legislativa informou para a gente: ele vai sair pela outra entrada, que é a entrada dos parlamentares mesmo, e vai falar com vocês lá. E aí todo mundo se dirigiu para lá para pegar a saída dele e falar com ele sobre o que tinha acontecido. Quando a gente chegou lá, o chefe do DEPOL, que é o Marcelo Guedes de Rezende, ele falou: vocês não podem ficar aqui, vocês têm que sair daqui. E a gente questionou: não, mas falaram que ele vai sair daqui, então a gente quer falar com ele aqui, né? Vamos conversar com o deputado por aqui. E aí ele falou: não, vocês vão ter que evacuar, vão ter que evacuar. E nisso ele começou a falou, né, pediu reforço policial e começou a empurrar todos os jornalistas que estavam ali. E eu devo lembrar que a maioria dos jornalistas eram mulheres. Então, ou seja, foram homens agredindo, indo para cima de jornalistas mulheres, tentando exercer o seu trabalho, tentando relatar e mostrar para a população o que estava acontecendo ali no momento, como é que o Glauber foi tratado e toda a situação que ele vem enfrentado aqui na lá na Câmara dos Deputados. Então, assim, naquele momento foi uma truculência, muitos empurrões. Um dos policiais chegou a colocar o braço no meu pescoço para me empurrar, outro puxou meu cabelo. Então foi uma situação muito, muito revoltante que a gente viveu ontem. Bom, e vamos ver o que vai acontecer hoje, né? O clima por aí tá tranquilo até agora, né? Por enquanto, sim, eu estou aqui no Senado agora acompanhando a votação do PL antifacção na CCJ, mas por enquanto a gente está ainda tranquilo, né? Mais tarde costuma pegar fogo aqui. Beijo pra você, Carol. Se cuida, se protege. Boa sorte aí no seu trabalho de hoje. Obrigada. Bom, a gente segue aqui Obrigada. no nosso All News. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir dois senadores, porque como a gente falou, hoje o assunto, a aprovação do PL da dosimetria, aprovado ontem de madrugada, isso já chegou no Senado, o relator já foi escolhido, Esperidião Amin, e a gente vai ter aqui dois senadores com opiniões diferentes, Sérgio Moro e Rogério Carvalho, para falar a respeito da chegada do PL da dosimetria aqui no nosso All News. Nós vamos ao intervalo com a análise, inclusive, do Josias e do Sakamoto sobre a violência à imprensa, né? O perigo disso quando a gente fala em liberdade de expressão e quando a gente fala em democracia. Isso no nosso YouTube. Vai para lá, o All no YouTube, que você continua conosco.
Josias, você que já comandou redação no jornal Folha de São Paulo, você já viu cenas como essa em relação a jornalista? O que isso representa para a liberdade de expressão, para o jornalismo e isso, claro, para o público, né? Eu já vi coisas parecidas, né? Mas é muito triste verificar cenas como essa, assistir, testemunhar cenas como essas no ambiente legislativo, né? Ainda ontem eu falava com uma amiga jornalista, uma mulher, portanto, lá estava, foi empurrada, teve a roupa puxada. Isso não é coisa que se deva fazer com profissionais que estão lá e são credenciados. Não é um estranho, um jornalista que caiu de paraquedas, não. É alguém que levou documentos, teve a sua vida prescrutada, analisada, obteve uma credencial para trabalhar naquele ambiente. Então, deve ser respeitado. Primeiro, porque está ali trabalhando. Segundo lugar, porque a imprensa é parte do processo democrático. A imprensa faz a ponte entre o ambiente público e o consumidor de informação. Em última análise, a imprensa é a ponte entre o legislativo e os eleitores. Noutros tempos, Fabiola, o parlamento era o melhor entreposto que a sociedade havia encontrado para dissolver os seus conflitos de forma civilizada. Nesse universo, sempre vigorou o princípio segundo o qual as diferenças são dirimidas na base do diálogo, né? Então, quando isso acontece, a imprensa testemunha a normalidade. Agora, em meio a essa atmosfera tóxica que se respira na política nacional, certos parlamentares se revelam incapazes de elevar a própria estatura. E aí promovem barracos que rebaixam o pé direito do Congresso. E a Câmara hoje é presidida por um personagem, o Hugo Mota, que está a imagem dele, o poder de controle dele, está muito aquém do que o cargo exigiria. Há certas pessoas, Fabiola, ficam emocionadas só de ouvir falar em liberdade de imprensa, porque essas pessoas gostariam de se livrar da imprensa. Então foi o que fez o Hugo Mota ontem. Diante da sua incapacidade de controlar civilizadamente uma cena que desafiava a sua autoridade, ele faz o quê? Tira do ar a TV Câmara, expurga os jornalistas do ambiente do plenário e, num gesto até de ignorância pessoal, porque não se pode imaginar que na era em que vivemos, todo mundo com um celular na mão, as cenas não seriam gravadas, né? Então foi burrice mesmo. Agora, a burrice dele promoveu uma selvageria, Fabiola, que não orna com o ambiente do legislativo. Aí ele diz, o que é mais grave ainda, é que, ao se manifestar, ele diz que ia mandar apurar os atos de transgressão de violência da polícia da Câmara, como se ele não fosse responsável. Então, além de inepto, além de incapaz, ele tenta transferir responsabilidades que são suas. Então, é lamentável que a Câmara hoje seja presidida por um personagem tão pequeno, um personagem que não tem autoridade, não tem a dimensão que o cargo exigiria, Fabiola.